Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Diz o texto: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: moralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas festas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros de forma sincera, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida, que os criou, pois Ele é fiel. Meus amados irmãos, nós estamos estudando essa carta de Pedro nas últimas semanas. Estamos aqui no penúltimo capítulo e gostaria de dar continuidade ao que a gente já vem trabalhando nessas últimas semanas. Novamente, nós queremos aqui, junto com Pedro, descobrir e avançar no entendimento como viver uma vida cristã de modo digno, nas palavras dele, viver de forma piedosa. Então a ideia é justamente ir trabalhando cada capítulo, abordando como, depois de entender que a salvação, um dom gratuito de Deus nos dado pela graça, ela corrobora, ela fundamenta a nossa alegria, e a partir desse entendimento a gente começa a construir essa nova vida com Cristo, uma vida digna do seu Evangelho, onde essa experiência cristã ela vai afetar todas as nossas relações, sejam elas dentro de casa, sejam sociais, sejam elas de amizade. Então volto aqui para recapitular um
pouco o entendimento, para que ninguém fique perdido. A gente vê Pedro fazendo uma construção a partir do capítulo 1 de um entendimento do que significa viver essa vida piedosa na compreensão dele. E ele fala então, começa falando isso, começa nos dando essa compreensão, nos falando sobre a verdadeira esperança, que essa verdadeira esperança não está fundamentada no que a gente vive a realidade, mas sim em Cristo. Essa é a verdadeira esperança que alimenta, consequentemente, uma verdadeira alegria. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Pedro, então, fundamentando isso, ele leva-nos a compreender sobre a grandeza dessa salvação que nos foi dada e o grande privilégio que é para nós receber tal graça. Ao receber tal graça, compreendendo de que nós não merecíamos tal salvação, a partir dessa compreensão, ele aborda então como nós podemos nos preparar para viver uma vida de acordo com a santidade de Deus. Então ele coloca na sua carta que a santidade não é um assunto particular dos líderes, dos pastores ou de qualquer liderança da igreja, mas é um assunto que aborda todo aquele que compreendeu essa graça e esse grande privilégio do que significa ser salvo por Jesus. Ou seja, um chamado para todo cristão que rendeu o seu coração a essa graça, que encontrou essa grande revelação de Deus, dessa graça derramada sobre o arrependido. No capítulo 2, Pedro então começa a trabalhar os aspectos práticos dessa santidade. Então, uma vez que eu compreendo a salvação, uma vez que eu entendo que Deus agora me chama para viver uma vida santa, como eu posso, de forma prática, experimentar isso na realidade? Então ele observa, e nós falamos sobre isso, como deixar, por exemplo, coisas do passado, como deixar relações, traumas, para viver a partir de uma nova realidade agora, que é a compreensão dessa salvação. Ele nos chama de forma prática, para viver essa santidade, a participar de uma casa espiritual. Ou seja, estar envolvido em uma comunidade, fazer parte de um grupo que vai corroborar, que vai ajudar a construir essa vida santa, a partir de confrontos, a partir de aconselhamentos, a partir do ferro afiando o ferro. Então Pedro aborda isso, e ele aborda também de um aspecto prático de viver essa vida santa, nos chamando para ser uma luz no mundo. Fazendo eco aqui a outro texto bíblico, a gente tem que ser aquele que, quando não existe esperança, tem a palavra de esperança. Isso significa ser luz no mundo. Então, a partir dessa percepção de que Deus me deu uma nova vida, eu passo agora a ser um sal, passo a ser luz, como Jesus até nos ensinou. E agora, como nós vivemos isso? De forma evidente, considerando que eu não faço parte dessa terra, sou um estrangeiro. Então, se eu considero que eu sou um estrangeiro, que eu não faço parte dessa terra, a minha busca não vai ser por aprovação das pessoas. A minha busca vai ser viver e falar nos momentos que eu devo falar, confrontar nos momentos que eu devo confrontar, independentemente das reações que podem ocorrer diante dessas situações. E isso envolve o aspecto digno da experiência cristã diante do Evangelho. Significa que eu passo a viver de uma forma diferente, eu passo a me relacionar com as pessoas de forma diferente, eu passo a pensar, inclusive, de modo diferente, falando aqui de Filipenses capítulo 4, eu passo a me portar no mundo de uma maneira diferente. Então sim, nós cristãos, em certo sentido, seremos esquisitos para o mundo, porque a gente passa a viver a partir de uma nova realidade, a partir de uma nova perspectiva. No capítulo 3, então, Pedro dá sequência, falando dessa experiência prática da santidade, trabalhando agora o aspecto do testemunho cristão, falando das relações. Então ele fala do testemunho cristão no lar, ele fala do testemunho cristão na sociedade, inclusive em tempos de perseguição e de sofrimento. Que nas palavras de Pedro aqui, ele vai falar que nesses momentos de dor e de sofrimento, são os momentos que nós mais podemos refletir Cristo em todas as esferas da nossa vida, confiando, lembrando,
dessa esperança lá no capítulo 1 que ele já falou. Lembre-se que essa carta aqui de Pedro, ela é escrita justamente num tempo onde os cristãos estão sendo perseguidos, onde todos eles estavam enfrentando dificuldades por causa da sua fé, mortos inclusive, com requintes de crueldade, muitas vezes. E aí a gente chega agora no capítulo 4, onde Pedro vai continuar dando encorajamento aos seus ouvintes, ou aos seus leitores, no caso da carta, mostrando que mesmo diante de tamanho sofrimento, o cristão ele foi chamado para continuar vivendo segundo a vontade de Deus e continuar aguardando a esperança da glória futura. Talvez para nós isso fique um pouco vago. Obrigado. Fica um pouco vago porque nós não vivemos uma época de perseguição. Talvez uma perseguição ideológica, mas não uma perseguição no nível que esses primeiros cristãos viveram. Não uma perseguição no nível que os cristãos lá no Oriente Médio vivem. Então para nós fica talvez um pouco vago de viver uma vida santa, corresponder a essa vida santa, ser um pouco diferente, porque nós estamos no Ocidente, um país que teoricamente, a gente tem que falar agora teoricamente, é um país livre, é um país com liberdade religiosa. Então a gente não tem talvez o tamanho da dimensão do que significa continuar vivendo de forma santa, entregue, devota a Deus, mesmo em tempos de grande perseguição com o risco de morte. Mas Pedro vai falar isso no capítulo 4. Ele vai continuar encorajando esses cristãos, porque esse é o tempo que eles estavam vivendo. Então ele finaliza aqui no capítulo 3, falando justamente de um amor fraterno e de sofrimento. E esse sofrimento aqui, meus irmãos, não é um sofrimento que é resultado da desobediência, porque desobedecer a Deus, consequentemente, vai resultar para nós sofrimento. Mas não é esse o caso que Pedro está tocando. Esse sofrimento aqui não tem a ver com escolhas erradas, porque muitas vezes a gente faz escolhas dos quais ocorre um tipo de consequência que nos levará a sofrer. Não é o caso também. Pedro deixa claro que o resultado desse sofrimento desses cristãos é justamente por causa da sua fé. É uma perseguição por causa da justiça que estava sendo praticada por esses irmãos. Então há diferentes tipos de sofrimento. Há de sofrimento pela desobediência, pela escolha, pelas melancolias, pelos reveses da vida. Há sofrimento por causa de medos incontroláveis que a gente às vezes permite ser estabelecido na nossa vida. Há sofrimento por causa de situações mal resolvidas na nossa vida. Mas há um tipo de sofrimento que glorifica a Deus. Qual é? O sofrimento que é resultado de uma vida que está sendo perseguida por causa da fé, por causa da justiça. E o que Pedro está tratando aqui é justamente isso. É a fé que interessa para Deus. Não são os sofrimentos pelos quais nós passamos que estão desassociados com uma vida correta, com uma vida de piedade. O que Pedro está tratando aqui de um sofrimento que glorifica a Deus é o sofrimento resultado de uma perseguição da fé. Inclusive, até isso a gente precisa ensinar no Brasil, porque o Brasil, ele é um povo sofrido. Você olha para o Brasil, ele é um povo de extremo sofrimento. Glória a Deus que o brasileiro ele tem a capacidade de se reinventar, de se resignificar, de dar a volta por cima, como diz uma canção aí. Mas tem muitas pessoas que elas acabam comprando ideias vazias de coaching por causa do sofrimento. Vai tomar banho gelado para ser bem sucedido. Toma banho gelado, rapaz. Dá uma vergonha na sua cara. Se tem água quente, tem gente no norte do país que não tem água quente. Você está aí tomando banho gelado porque você ouviu de um coach que isso vai mudar a sua vida. Então, o brasileiro precisa ser ensinado, inclusive, sobre sofrimento, porque senão ele vai acabar caindo em manipulações de homens sem escrúpulos, inclusive de pastores, que vão distorcer a Escritura para vender uma imagem de um cristianismo inexistente.
um cristianismo que é incompatível com o Evangelho. A teologia da prosperidade é uma dessas, por exemplo. Então, que tipo de sofrimento que Pedro está ensinando para nós? Sofrimento que tem a ver com a justiça. O verso 1 e 2 aí que a gente acabou de ler, Pedro ele nos traz a lembrança de que nós não devemos temer o sofrimento por causa do Evangelho, o sofrimento por sermos cristãos, justamente trazendo a lembrança do sofrimento de Cristo. Ele fala que Cristo sofreu na carne, e por causa dessa imagem de Cristo, nós devemos trazer para a nossa lembrança e ter esse mesmo sentimento. Ele vai usar a expressão armem-se, armem o seu pensamento desse mesmo sentimento. Basicamente, o que Pedro está falando é a mesma coisa que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, onde Paulo vai mencionar: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de que ele não usurpou da sua glória, mas se humilhou, abraçou o sofrimento. O sofrimento decorrente de uma vida que agora é resultado dessa revelação que eu tenho da graça divina. Sofrimento que é decorrente de uma vida que agora vai se pautar para andar em conformidade com a justiça e com um propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para nós, irmãos? Ter em nós a imagem de Cristo. Esse é o único objetivo da vida cristã. Paulo é claro no capítulo 8, onde ele vai falar que todas as coisas estão cooperando justamente para isso, para formar em nós a imagem do Filho varão, a imagem do varão perfeito, inclusive. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que os dons da igreja, que os líderes, que a liderança da igreja, tudo isso deve contribuir para essa formação, para que toda a igreja ela chegue à maturidade, ao crescimento, à estatura do varão perfeito. Então o propósito de Deus para nós é ter em nós, nas nossas falas, nas nossas negociações, nos nossos relacionamentos, tudo que envolve a esfera da nossa vida, o reflexo da glória de Deus que está na face de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o propósito. E se o sofrimento vem para isso, bem-aventurado aquele que sofre por causa da justiça. Por isso que o apóstolo Pedro aqui ele vai dizer: tende esse sofrimento. E aí ele aborda o texto de nós abandonarmos completamente o pecado para viver agora segundo essa vontade de Deus, para perseguir como algo primário essa transformação. Por isso que para nós cristãos o sofrimento ele não é algo angustiante. Primeiro, porque a nossa alegria não está aqui, está nessa esperança de que o Senhor nos salvou e vai vir nos resgatar novamente. Segundo, porque esse sofrimento de alguma forma, lembre-se, sofrimento por causa da justiça e da fé, de uma vida que está tentando andar em conformidade com o Evangelho, não é de melancolia, não é de revés da vida. Esse sofrimento vai nos ensinar a sofrer pela coisa certa, pelas razões mais nobres, que é ter a glória de Deus refletida através da nossa vida. É o que Jesus passa no Getsemane, quando ele vai suar gotas de sangue, quando ele vai dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Esse sofrimento de Jesus, existe uma razão mais nobre. Este sofrimento de Jesus é um sofrimento pela coisa certa, para dar a salvação a todo aquele que crê. É por isso que ele aceita sofrer, para cumprir o propósito, para cumprir a vontade do Pai. E aí a gente pode concluir que Pedro aqui, que participou de toda essa visão de sofrimento de Cristo, ele está sendo influenciado justamente por essas lembranças. Ao falar do sofrimento, ao falar de abandonar uma vida de pecado, como ele fala aqui nos primeiros versos, ao dizer para nós que a gente agora tem uma vida mais elevada, justamente ele está sendo influenciado por essas lembranças do sofrimento de Cristo, de que nós agora não vivemos mais para nós mesmos. E sendo assim,
a vida que é contrária à Escritura não deve mais influenciar as nossas vontades, não deve mais influenciar os nossos desejos humanos. Aliás, é isso que Paulo vai escrever também em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança porque quando a gente for enfrentar dificuldades decorrentes da nossa fé, nós devemos trazer à lembrança esses momentos de Cristo, que mesmo em face à dor, em face à morte, Ele sofre pelas coisas nobres para cumprir um propósito. Lembrar que Deus usa esses momentos de sofrimento por causa da fé para nos santificar, para formar a imagem de Cristo em nós, para desembaçar talvez uma área da nossa vida onde o reflexo de Cristo esteja embaçado. Inclusive, Hebreus vai citar que Cristo aprende a obediência por meio daquilo que sofreu. Às vezes o sofrimento ele vai trazer essas virtudes em nós, de obedecer de forma mais eficaz, de obedecer melhor. Aí a gente vem aqui para os versículos 3 e 4, onde Pedro menciona, voltando aí comigo no texto, onde ele fala que no passado havia um tipo de vida que estava sendo desperdiçado. Esse tipo de vida traz uma categoria, uma lista de práticas que refletem o desperdício. Versículo 3 e versículo 4. E aí ele menciona que ao mudar esse tipo de comportamento na nossa vida, algumas pessoas se surpreendem. Algumas pessoas elas não só se surpreendem, como começam a difamar. Então Pedro vai dizer para nós que antes da gente conhecer Cristo, nós vivíamos um tipo de vida que era um desperdício. Agora, que tipo de vida é esse? Está aqui, descrito no capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4. Esse tipo de vida é um tipo de vida que é desperdiçante, é um tipo de vida que não ecoa na eternidade. Mas agora Pedro nos dá a referência do que significa de fato viver para Deus. E ele nos chama a viver um novo tipo de vida. Isso aqui nos lembra de Gálatas também, capítulo 5, onde Paulo vai mencionar as obras da carne e as obras do Espírito. E aí Pedro nos dá um vislumbre e nos mostra como o novo nascimento ele é capaz de realinhar a nossa vida, de realinhar os nossos desejos. Ele é capaz de realinhar inclusive as nossas práticas para uma vida que vai ecoar na eternidade, para uma vida que não vai passar despercebida na eternidade. E ao fazer esse realinhamento, quando o novo nascimento faz esse realinhamento, ocasiona um estranhamento daqueles que não compreenderam ainda a graça de ser salvo, ao ponto de, inclusive, para quem não entende essa transformação, se torne um zombador da nossa própria história. A gente acaba caindo num tipo de meme, a gente vira meme. Se você é crente e não virou meme ainda, tem alguma coisa errada, porque crente vira meme. A partir de uma compreensão da graça, e quando ele alinha a sua vida ao testemunho da Escritura, ele passa a ser motivo de meme. Acredito que todos nós já tenhamos passado por momentos assim, em que talvez algumas relações, seja de amizade, de trabalho ou qualquer outra, que tenha a capacidade de nos influenciar, se afasta quando a gente decide alinhar a nossa vida um pouquinho mais próximo do que o Evangelho diz. Quando a gente escuta a voz do Senhor e escolhe obedecer essa voz e abandonar alguns velhos hábitos, no qual a Bíblia está dizendo para nós que são um desperdício de vida, talvez algumas pessoas ao nosso redor se afastem. E é por isso que lá nos primeiros versículos, no versículo 1, Pedro vai dizer para o que para nós? Arme-se. Arme-se de um pensamento que Cristo teve.
porque inclusive isso vai talvez nos fazer sofrer, mas é um sofrimento por causa do Evangelho, e vale a pena às vezes sofrer, nas palavras de Pedro, segundo a Escritura que ela está nos ensinando aqui hoje. O pensamento de abandonar a reputação, o pensamento de se humilhar, não para as pessoas, mas debaixo da potente mão de Deus, como diz o Evangelho. Por isso que aqui no versículo 5 e no versículo 6, Pedro vai dizer para nós que não importa a zombaria, não importa o sofrimento, não importa a perseguição, porque um dia, meus irmãos, e isso aqui causa um terror muito grande no meu coração, um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Não importa se a gente é zombado, se a gente é denegrido, se a gente é humilhado aqui nessa vida. O que importa para nós, o que deveria importar inclusive, é chegar diante daquele grande dia e poder escutar do nosso Senhor: entra aqui por gosto do teu Senhor, foste fiel um pouco, entra aqui por muito. É isso aí que deveria importar para nós, é essa esperança que deve nortear as nossas escolhas, é essa referência, é essa régua que nós deveríamos aplicar na nossa vida para viver uma vida digna. É isso que nos dá esperança. Não deveríamos temer o julgamento dos homens, deveríamos temer esse julgamento de Deus, e assim passar a viver na santidade diante do Senhor. Nosso temor deve ser a Ele. Depois de colocar todo esse plano de fundo, Pedro aqui nos ensina sobre a urgência disso. Como eu falei aqui no início, às vezes nós não temos dimensão do que significa sofrer por causa do Evangelho, por causa das facilidades do nosso Ocidente. Mas se a gente olhar de forma honesta, Pedro vai ensinar para nós o sentido de viver esse tipo de vida pela urgência e pelo amor. Então ele vai falar aqui a partir do verso 7, olha, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas. Então Pedro basicamente declara nesse verso aqui, focalizando o juízo, e ele meio que impõe uma atitude a nós, que mesmo diante da zombaria, do sofrimento, da perseguição, do meme, do estilo de vida que vai se alinhar com o Evangelho, e isso vai causar em nós algum tipo de dor emocional, ele vai dizer: não se preocupe com isso, tenha autocontrole, porque o fim está próximo. Ou seja, viva com um senso de urgência, viva como se o mundo, ou o mundo fosse terminar e Jesus fosse voltar amanhã. O autor de Hebreus vai dizer para nós: se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então o dia do arrependimento não é para amanhã. O dia do arrependimento, o dia de alinhar a nossa vida à Escritura, não é para amanhã, não é para daqui 10 anos, é hoje. Se a gente ouve a voz de Deus, se a gente escuta isso claramente, se a Bíblia ela deixa claro para nós uma forma, um modelo de vida, é hoje. É ter essa compreensão e essa atitude de resolver hoje o que precisa ser resolvido. Jesus em outro texto vai dizer: se você vir trazer a sua oferta, mas ao trazer a sua oferta se lembrar de que tem alguma pendência com o seu irmão, nem faça a sua oferta, ou seja, nem preste o seu culto, resolva hoje, vai lá resolver, depois você vem. Ou seja, é um senso de urgência. E aí no texto ele vai desdobrar isso, porque senão pode vir depois, né, causar dor, etc., o juízo, você vai ser levado ao juízo, etc. e tal, para resolver lá na eternidade. Então não deixe para resolver as coisas para o futuro. Se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a verdade de Deus, resolva hoje. É isso que Pedro está nos ensinando, porque o fim de todas as coisas está próximo. O dia da mudança, o dia da obediência, o dia da resposta a Deus é o dia que a gente ouviu a voz. Não é para mais tarde, não é quando houver um alinhamento de todas as coisas, não é quando for mais conveniente, não é quando tu estiver em paz, não.
frisou hoje, o senso de urgência que nos leva, que deve nos levar, aliás, a estar sempre preparados para a volta de Cristo, mas tendo bom senso. E isso só é possível quando a gente tem aqui na nossa vida disciplina em nossas orações. Quem ora está atento à voz do Senhor, porque tem comunhão. Se ora e tem comunhão, é muito mais fácil obedecer hoje. Então é bem provável que Pedro, que também tenha, como eu falei aqui no início, tenha como pano de fundo justamente uma das parábolas de Jesus, no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus vai falar sobre as virgens nécias e as virgens prudentes, dois tipos de pessoas. Um tipo enche as suas lâmpadas de azeite, o outro tipo deixa para mais tarde. E aí fala que o noivo vem, encontra as prudentes, abre a porta e as leva, enquanto as nécias elas ficam para fora. Então Pedro talvez tenha como lembrança ao escrever sobre essa urgência justamente essa parábola de encher, de sempre estar cheio, de sempre ter as suas vidas resolvidas, estar preparado para o dia do Senhor. Um outro texto, uma outra experiência que talvez Pedro tenha aqui como pano de fundo, é justamente a sua própria experiência prática no Getsemane, onde Jesus chama os seus discípulos para orar. O que acontece com Pedro 3 vezes? Dorme, simplesmente descansa. E aí Jesus fala: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então veja, Pedro tem várias experiências para falar sobre esse senso de urgência. Nós também, irmãos, nós não somos isentos, nós sempre vamos falar de uma bagagem que a gente tem, seja ela prática, seja ela emocional. A gente sempre está falando a partir de algo, nós não somos isentos. Precisamos agora ser maduros e infantis para discernir se o que nós estamos falando corrobora e coopera com o Evangelho para a formação da imagem de Cristo em nós. Então devemos ter esse senso de urgência para discernir, remir, como diz a Escritura, o nosso tempo. Nós estamos vivendo a partir de um senso de urgência no reino de Deus. Piper vai dizer, em uma das suas mensagens ele vai mencionar, que o único objetivo das redes sociais na vida do Ocidente vai ser revelar naquele grande dia que a falta de tempo nunca foi desculpa para servir a Deus. Porque ele está remetendo, ele está nos ensinando sobre senso de urgência. Agora, o outro lado dessa história, junto com Pedro, aquele entendimento, da compreensão de Pedro, é que não adianta a gente viver com um senso de urgência sem amor. O verso 8 vai dizer isso: acima de tudo, amem uns aos outros de forma sincera, porque o amor cobre muitos pecados. Se nós passarmos a viver com um certo tipo de senso de urgência, sem o amor sincero, vamos nos tornar legalistas, vamos nos tornar religiosos, e ao invés de usar a Escritura para confortar, encorajar e corrigir, nós vamos usar a Escritura para afastar, que era o que os fariseus faziam. Usavam a Torá sem amor, sem misericórdia. É por isso que a gente vê Pedro aqui no verso 8 e verso 9 falando sobre um tipo de amor fervoroso entre nós, entre os cristãos. E ele chega a colocar esse amor como acima de tudo, inclusive do senso de urgência que ele acabou de se referir no verso anterior, que está intimamente alinhado com o discurso de Cristo contra a religiosidade. Lá em Mateus capítulo 12, verso 7, Jesus vai dizer: se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teriam condenado inocentes.
E aí Pedro vai colocar isso também de forma clara para nós: o amor cobre uma multidão de pecados. O que representa, meus irmãos, a nossa caminhada, o que deve pautar a nossa caminhada, além desse entendimento da graça, desse entendimento de um senso de urgência, ela deve ser pautada por esse amor. Esse amor que é demonstrado pelo perdão e pela graça dispensada a outros, assim como Deus faz com nós. Salomão, em Provérbios capítulo 10, ele vai dizer que o ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre transgressões. Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer para nós: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também em Cristo Deus os perdoou. Em outro texto, Paulo vai dizer para nós não olhar ninguém segundo a carne, não tirar conclusões precipitadas, não se pautar em ideias, se pautar em fatos, observar fatos, viver a partir da realidade exposta, não das ideias. Ideias são terreno arenoso. Ideias, imaginações, elucubrações são coisas que, se nós edificarmos sobre isso, a casa cai. Nós temos que edificar sobre algo sólido. O que é sólido é a realidade pela qual nós estamos vivendo e o que a Escritura nos diz. E isso só pode ser vivido a partir de que o amor seja sincero, a caminhada seja pautada por graça e perdão. Uma das maneiras que Pedro vai dizer isso, para viver esse tipo de amor de forma prática naquela época, era a hospedagem. Por isso que o texto vai dizer: sejam hospitaleiros. Imagine num ambiente de perseguição, todo mundo correndo risco de ser morto por causa da sua fé, e em algum momento ele vai precisar se esconder ou se ficar em algum lugar. Pedro vai dizer: abram a sua casa, sejam hospitaleiros, recebam as pessoas. Então a forma naquela época de demonstrar um amor sincero era abrir o seu lar para receber pessoas. A hospitalidade era crucial, até inclusive para a sobrevivência desses cristãos, devido à perseguição. Como eu disse, no Ocidente a gente não tem tanta dimensão disso, mas como podemos aplicar esse mesmo princípio para nós? O que significa ser hospitaleiro hoje? Talvez muitos de nós aqui não precisam de uma casa para ficar, mas o que significa para nós de forma prática ser hospitaleiro hoje? Seja generoso, doe seu tempo, recursos, atenção, acolha, ouça. Inclusive uma das palavras que eu ministrei aqui alguns meses atrás era justamente sobre ouvir mais do que falar. Por isso que no verso 10 também, a partir do verso 10, Pedro vai falar sobre alguns dons. Verso 10 e 11, ele vai dizer que Deus deu dons para nós. Sirva. A maneira de a gente ser hospitaleiro é servir com aquilo que Deus tem nos dado. Nenhum dom que Deus nos dá é para nos promover. Deus não quer que a gente esteja no palco, como diz uma canção aí, para que outros observem e nos admirem. O dom que Deus nos dá não é para nos promovermos. O dom que Deus me deu é para servir, é para honrar outros, e ao fazer isso estou glorificando a Deus na vida do outro. Aí ele vai falar de diversos dons, ele vai falar de pregar, de ensinar, de doar. Isso está alinhado também com o que Jesus ensina sobre os talentos. Na parábola dos talentos ele vai falar de diferentes talentos. Um tem 10, outro tem 3, outro tem 1. Não importa, o mínimo que você tem é 1, mas não importa a quantidade, o que importa é o que você está fazendo com o que Deus te deu, com o dom, com a graça, com o carisma que o Senhor colocou na sua vida, que é único. Por isso que a igreja é chamada de a multiforme graça de Deus, porque são os diferentes dons se manifestando e servindo uns aos outros,
que mostra a abundante, as diferentes faces da graça de Deus. E a maior evidência de que eu não estou fazendo com que o meu dom seja para minha promoção é quando eu não tenho palco. A maior evidência é quando eu pego esse dom para servir o outro, com amor, com hospitalidade nos dias atuais. É quando eu não faço o que esse cara da parábola dos talentos fez: pega o dom e enterra. Trazendo aqui um contexto mais claro para nós, é o que Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Enterrar o dom é se isolar. Enterrar o dom é não servir, é não se dispor, é não se doar. Todos nós temos algo a oferecer, todos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu não estou enterrando o meu dom, eu estou sendo hospitaleiro, estou colocando os outros para serem servidos com os meus recursos, de forma alegre, de forma disposta. A maior evidência de amor, de hospitalidade, é se colocar a si e aos seus recursos a serviço dos outros, quando há caminhos abertos para isso também. Talvez esse seja um grande desafio, da igreja moderna nos nossos dias atuais, uma compreensão de que nós não estamos aqui para validar os nossos sonhos pessoais, mas nós estamos aqui na posição de distribuidores da graça de Deus, na edificação da igreja de Cristo. A fama tem que ser dele, a fama não é nossa, a fama tem que ser toda de Cristo. Esse é o maior desafio para nós. Nós não estamos aqui para validar os nossos sonhos pessoais. A igreja, qualquer pessoa, qualquer cristão, não está aqui para validar os seus sonhos pessoais, irmãos. Estamos aqui para a fama de Cristo, para a glória de Deus, para mostrar ao mundo uma imagem que talvez ela ainda não conheça, o Cristo verdadeiro. E só assim nós podemos nos alegrar no sofrimento, que é o último ponto que nós entramos aqui, a partir do verso 12. A partir do verso 12, então, Pedro fala: não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Pedro alerta que há um tipo de sofrimento ainda que vai ser pior na vida desses irmãos, mas que, ao invés de se entristecer, esses irmãos deveriam se alegrar, porque esse tipo de sofrimento que eles ainda não conheciam, que seria o pior, fariam deles participantes dos sofrimentos de Cristo. E essa é a maior glória para o cristão. Aparentemente, parece que Pedro está imaginando uma provação tão severa de qualquer outra que esses irmãos e que ele próprio tivesse experimentado. E esse versículo pode ser muito bem aplicado à perseguição que Nero fez aos cristãos. Cristãos que foram queimados à noite para se tornarem lanternas no jardim do imperador. E qual que é a palavra de Pedro a esses irmãos? Alegre-se. Tenham em mente que esse sofrimento aqui não é decorrente da melancolia, nem da dificuldade da vida, mas é um sofrimento que vai fazer de você participante do sofrimento de Cristo. Alegre-se. Alegre-se nisso. Por ser comparado, ser digno a morrer com a mesma perseguição que Cristo morreu. Nas palavras de Jesus, em Mateus 5,12, refletem isso: alegrem-se e exultem, porque uma recompensa grande os espera no céu. Lembre-se de que os antigos foram perseguidos da mesma forma. Então, ao se adequar a essa vida, ao caminhar para esse modelo de vida, que vai resultar numa vida de perseguição, que inclusive pode nos levar à morte física,
Alegre-se se você é insultado por causa de Cristo. Alegre-se se for perseguido. Há uma bem-aventurança nisso. Não há razões de vergonha, mas há razões inúmeras para glorificar a Cristo. Olha como Pedro deixa claro para esses irmãos que esse sofrimento é bem-aventurado. Quem sofre dessa maneira é bem-aventurado. E quem sofre por causa da justiça é bem-aventurado. Porque ele tem com ele o Espírito Santo. E ele está bem acompanhado. Acompanhado de quem? O texto de Hebreus fala, Hebreus 12, de uma grande nuvem de testemunhas. Mártires. Homens e mulheres que em face da morte não negaram o seu Senhor. A esses o Espírito Santo concede uma graça especial para perseverarem até o fim. Lembre-se de Estevão, o primeiro mártir, e mesmo em face ao apedrejamento morre pregando, contemplando o trono de Deus. Enquanto havia homens rangendo os dentes, atirando pedras para matá-lo, havia nesse homem e em todos os mártires serenidade de uma vida que estava glorificando a Deus. Essa semana eu vi uma notícia de aniversários que você não gosta de comemorar, né? Não sei se você se lembra, alguns anos atrás, daqueles cristãos coptas decapitados na praia. Apareceu a notícia, ela fazia tantos anos, né, desse episódio. Se você observar você ver o vídeo daquela época, observar alguns rostos daqueles irmãos, alguns ali alegres, serenos. Talvez porque captaram a mensagem de Pedro. Mesmo em face da morte, a sua vida estava sendo parte dos sofrimentos de Deus. É por isso que cristão não tem que temer o sofrimento, nem mesmo se envergonhar disso. Por quê? A resposta está aqui nos versos 17 e 18. Leia comigo aí. Pois chegou a hora do julgamento e deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedecem às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador? Paulo enfatiza que o julgamento começa por nós. Se nós estamos sendo comparados e sofrendo pela causa certa, e mesmo assim morremos por causa disso, sofremos por causa disso, imagine aqueles que estão sofrendo pelas causas erradas. Se os crentes são provados, testados e serão julgados, inclusive, quanto mais os incrédulos, porque diante de Deus nenhuma injustiça ficará impune. O que Pedro nos deixa como reflexão aqui, serve para todos nós, é que não devemos brincar de ser cristão. E as facilidades do nosso ocidente não deveriam, inclusive, diminuir a nossa devoção, mas sim aumentar, nos levar a servir melhor e mais, inclusive. Para isso precisamos observar a nossa vida espiritual de forma honesta, como eu falei no primeiro domingo aqui do ano, e avaliar se a nossa vida está sendo levada de forma séria e temor diante de Deus. Caso não esteja, alinhar isso. Parece que a gente vê Pedro fazendo uma alusão aqui a Ezequiel 9,6. O apóstolo encara essas perseguições como algo divino, que é permitido por Deus para justamente separar bodes de ovelhas, separar cristãos verdadeiros de falsos. É como um prenúncio do julgamento de Deus. O sofrimento vem para revelar verdadeiramente os salvos. E aí no verso 19 ele termina a carta encorajando esses irmãos a confiar a
sua alma ao Criador. Verso 19: se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois Ele é fiel. Deus é fiel, dependente do que possa ocorrer na nossa vida. Ele continua sendo fiel. Entregue, mesmo no sofrimento, se entregue, se devote. Entregue o seu espírito, faça como Jesus na cruz. O Senhor está doendo, estou sofrendo por causa do Evangelho, lembre-se disso. Mas nas tuas mãos eu entrego meu espírito, minha alma, minha vida tua. A gente concluir, quero listar aqui os aprendizados que a gente encontra nessa carta. Primeiro, sofrer pelas causas corretas, verdadeiramente por Cristo, por causa da nossa fé, não por causa das nossas melancolias, mas por causa da nossa fé, da justiça. Nosso foco, Pedro nos ensina, deve estar no propósito de Deus, na vontade de Deus, não em prazeres que nos levarão a ter uma vida desperdiçada, mas naquilo que de fato é importante. Daqui 10 anos, na vida da igreja, no reino de Deus, o que é importante tem que permanecer. É por isso que a gente tem que sofrer, e é nisso que a gente tem que focar. Terceira coisa, há um desafio para nós, para a igreja moderna inclusive, de amar, de servir de forma sincera, não para autopromoção, mas para a edificação da igreja de Jesus. Aprender que a perseguição por causa da justiça é apenas uma maneira de glorificar mais a Deus. E por fim, não permitir que a nossa confiança no Senhor seja abalada, porque mesmo em meio ao sofrimento, Ele continua sendo fiel. Ponto. Que Deus nos dê a compreensão disso, para viver a partir disso. Eu volto a pedir nessa manhã, como tenho feito desde o início do ano, vamos nos comprometer a viver um pouco mais para Cristo, observar a nossa vida. Cada um é livre para fazer essa auto-reflexão, independente das circunstâncias, olhar para o próprio coração, pedir graça de Deus, observar a própria vida e dizer: Deus, me ajuda a alinhar minha vida ao Evangelho e viver a partir disso, para que assim, como igreja, possamos nos tornar sal, luz e uma imagem não ofuscada de Jesus sobre essa terra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração. Pai, nós damos graças ao Senhor nessa manhã,